Na palma das mãos dos atletas reside a força de um sonho, a elegância de uma coreografia e a coragem de desafiar a gravidade. Bem-vindos ao mundo da ginástica artística, onde cada movimento é uma expressão de arte. Cada salto é uma conquista de liberdade e cada giro é uma poesia em movimento. Cada equilíbrio preciso conta uma história de determinação, sacrifício e paixão. A ginástica artística é mais que um esporte, uma jornada emocional que transcende os músculos e mergulha na essência da alma humana. Nesse documentário, não iremos conhecer apenas incríveis habilidades de um ginasta, mas também as histórias humanas por trás delas. De onde surgiu o projeto Escola de Ginástica? O que ele fez até hoje? Qual o impacto que ele deixou e deixa nas nossas vidas? Qual o legado desses 10 anos de história? Prepare-se para se emocionar, se inspirar e ser levado ao mundo onde a coragem e a perseverança se entrelaçam em uma coreografia eterna no palco da ginástica. Bom, eu sou a Patrícia, professora Patrícia hoje, né? A minha história com a ginástica é longa. Eu fui ginasta do Palmeiras quando era criança, dos meus 5 aos 11 anos. Ginástica artística, né? Na época se chamava ginástica olímpica. Depois eu parei e nunca mais fiz nada relacionado à ginástica. E daí na faculdade, quando eu fui fazer educação física lá na Unicamp, eu tive ótimos professores de ginástica. Trabalhei em vários lugares, tentei levar a ginástica do jeito que eu achava bacana, até porque lá na universidade foi a primeira vez que eu tive um pouco mais de contato com a ginástica para todos, ou a ginástica geral na época. E daí quando eu cheguei aqui, já um grande salto, né, de tempo, vamos dizer, para dar aula na faculdade, eu cheguei para a disciplina de estágio e já tinha um professor de ginástica. Mas quando eu vi a disciplina, eu me encantei, né? Falei, um dia, quando o professor sair dessa cadeira, eu vou solicitar. E desde 2013 que isso aconteceu, então eu estou ministrando essa disciplina desde 2013 e é um xodó. Eu gosto muito. O que eu daria, como eu daria. E daí, junto com isso, eu já tinha minha primeira filha, que tinha 3 anos, e eu via que eu queria que ela fizesse algum esporte, que ela tivesse alguma atividade física. E aqui, a princípio, só tinha então a natação ou o balé. E eu achava... O balé nem tinha para essa idade, só tinha natação. Essa era a verdade. Quando ela crescesse, ia ter o balé. Mas como eu nunca me afeiçoei do balé, e ela não curtiu muito a natação, então eu juntei o útil ao agradável. Eu achei que era possível de fazer um projeto de extensão na faculdade, capacitaria então os acadêmicos a trabalhar com a ginástica, como tem lá na Unicamp, né, a escolinha de ginástica também, e eu teria uma atividade física para minha filha a partir dos 4 anos, que foi quando a gente abriu então a escolinha de ginástica, que foi em 2014. O que foi em 2014, né? Tinha isso da questão da Gabi, né, da minha filha dos 4 anos, e tinha também porque eu nunca tinha ministrado a disciplina, então eu precisava primeiro capacitar os meus alunos, né, que foi quando eu peguei a disciplina em 2013, para daí sim eu poder pensar num projeto. Esses alunos que tinham feito a disciplina já em 2013, foi quando eu sugeri de abrir a escolinha,
Nesse ano também, em 2014, acho que veio um dinamarquês que trabalhava com ginástica, algum intercâmbio da UEPA, e ele veio para Santarém e deu o curso também para os acadêmicos. Então isso também foi um boom. E daí eu perguntei quem tinha interesse. Na época vieram 4 alunas e que quiseram participar. E daí a gente então abriu a escolinha. A gente não tinha espaço lá na UEPA até então. Existia um salão de eventos, que é onde aconteciam os eventos, algumas festas, E daí eu solicitava então os dias para eu poder trabalhar com o salão de eventos e sem material, mas a gente iniciou com o que a gente tinha. A gente tinha alguns bambolês, alguns cones. Eu fui na prefeitura, porque quando eu trabalhei na prefeitura, eu vi que tinha plinto lá e tinha alguns trampolins e eu sabia que não era utilizado. Então, foi outra coisa que eu vi. Acompanhando o estágio, eu percebi que a ginástica não era dada na escola. E quando eu trabalhei na prefeitura, dentro da prefeitura, eu vi materiais de ginástica que também ficavam dentro do depósito, que não estavam sendo trabalhados. E daí, nessa oportunidade, eu fui com a prefeitura e pedi o plinto, se eles poderiam... Eu fiz uma troca, né? Não sei como é exatamente. Eu dei uma capacitação para a prefeitura e pedi para a universidade, então, que eles me dessem o plinto para a gente poder trabalhar. E daí a gente iniciou com essas 4 alunas, que é a Vitória, a Luilma, a Laína e a Elisandra. E daí a gente iniciou o projeto. Eu lembro como se fosse ontem, do dia que eu estava na frente do computador, escrevendo o projeto, né, passando para o computador, passando para a plataforma o projeto para pedir autorização para a gente começar esse projeto e também para pedir recursos, porque era um sonho, o sonho da professora Patrícia, que ela compartilhou com a gente, que também virou nosso sonho, e a vontade de fazer acontecer. O que acontece é que para a gente começar, e a gente queria começar já, nós não tínhamos nenhum material. Então nós literalmente começamos usando o chão. E um ou dois colchonetes que nós tínhamos ali para usar, né, no nosso espaço. Então planejávamos a aula e, em função de que atividades nós queríamos desenvolver, nós colocávamos esparadrapo no chão para marcar as linhas, né? Fazíamos aí aquele V grandão para começar a trabalhar a estrelinha de um lado para o outro, colocávamos o colchonete para começar a fazer os rolamentos, usávamos com certeza a parede para ajudar a parada de mão. Mas enfim, isso no início, como nós queríamos sim ou sim fazer acontecer, não foi nenhum impedimento. E como vocês podem ver, o projeto seguiu, graças a muita gente envolvida que queria que acontecesse, o projeto seguiu acontecendo e hoje é essa maravilha que é, com toda essa estrutura. É um grande legado, para mim é um grande orgulho. O projeto Escolinha de Ginástica nos permitiu ir para congressos, apresentar resultados desse projeto, um deles em Belém. Nós ganhamos o prêmio de segundo melhor trabalho, porque os resultados realmente eram maravilhosos, eram inegáveis, né? Fizemos um estudo e o trabalho era perfil antropométrico e motor de crianças praticantes de ginástica no interior da Amazônia. Então todo mundo que escutava ficava maravilhado com os resultados que nós tínhamos conseguido. Através desse projeto nós conseguimos colocar nas escolas, né, a ginástica, porque uma das formas que nós tínhamos de conseguir materiais era fazendo formação de ginástica para professores da Prefeitura de Santarém. Os materiais foi o seguinte, foi um conjunto de pessoas assim, tentando ajudar, vamos dizer. Eu comprava colchão e mandava encapar, ou teve colchão, para os próprios pais dos alunos eu falava, quem tiver colchão em casa, que não vai mais utilizar, traz para cá, e daí eu mandava encapar, e assim, antes de eu conseguir bastante material oficial desse edital do Ministério, os materiais foram sendo feitos de forma adaptada, assim, pela gente mesmo. E conforme o projeto foi se consolidando, foi se mantendo e cada vez tendo mais alunos e a gente abrindo novas turmas e eu tendo mais monitores, a universidade em si começou a abrir mais espaço e deixar ele mais livre para que a gente pudesse utilizar para o projeto da escolinha, né? Junto com isso, a gente fez alguns TCCs com a temática, então, que era outra forma de eu
convencer, né, a universidade do porquê de ele se transformar num laboratório de ginástica e não mais num salão de eventos. Então a gente fez projetos de TCC com a temática da ginástica, a gente apresentou trabalhos em congressos fora, na Unicamp, no Fórum Internacional, assim como em Belém e em Goiás. Com tudo isso, eu solicitei então para o colegiado da universidade que o salão de eventos fosse transformado então no laboratório de ginástica e práticas esportivas. E daí o colegiado aprovou e desde então ele é o LabGym. Só que como ele foi um projeto pioneiro com esse tipo de ginástica no município, eu sei que existia um projeto de ginástica rítmica, tá? No município. A Anne trabalhou com isso, a Sheila também trabalhou com isso, mas o de ginástica artística não tinha nem a GPT. E daí as pessoas queriam continuar, né? Os alunos queriam continuar, mas a princípio a faixa etária estourava. Então a gente foi cada vez mais ampliando. Hoje a gente trabalha com crianças de 5 a 14 anos, estourando 15, mas quando completa essa faixa etária, ela tem que sair do projeto, né? Porque a gente não comporta mais. E daí eu tinha alunas que começaram com 10 ou com 9, que hoje estão com 15, com 16 e queriam continuar. Eu digo para os meus filhos, né, que é o meu terceiro filho esse projeto, né? Eu tenho um carinho muito grande por ele e dedicação. Hoje vendo ele andar assim com as próprias pernas, né, vendo os monitores dando conta. É como eu falo, já falei para vocês, eu falo para os meus alunos, né? O projeto ele vai além da ginástica. Eu acredito que a educação física, a atividade física, ela é uma ferramenta para você se tornar algo que você queira, ser feliz ou perceber suas potencialidades, não motoras, né? Eu acho que é algo que te leva além da questão motora. E eu encontrei na ginástica e no projeto Escolinha de Ginástica esse motor para, através da ginástica, eu me realizo, porque é um projeto que eu vejo o meu acadêmico crescendo. Cada um, dentro do seu perfil, vai se identificando, às vezes, com isso, vai se descobrindo. E isso, para mim, assim, é maravilhoso de ver alunos se descobrindo cada vez mais em algo que talvez eles nunca tivessem pensado nisso. É uma escola de vida muito, muito importante. E eu sou muito abençoada porque às vezes que o projeto começa a me demandar demais, na pós-pandemia, eu cheguei inclusive a pensar em parar o projeto, porque eu fiquei um tempo sem monitores, né, antigos, e daí iam entrar os novos e a gente ia ter que começar tudo de novo. E eu pensei, não, agora eu vou parar, porque eu acho que eu não vou ter gente, enfim, não vou dar conta. Mas surgiram novos e eu consegui levar novamente, a gente conseguiu fazer essa nova capacitação. Para cada evento que acontece, ou para cada feedback que eu tenho do aluno, eu tenho cada vez mais a certeza de falar, não desiste não. Esse projeto, ele mudou a minha vida e muda a vida de outras pessoas. A ginástica me ensinou tantas coisas sobre vida profissional, que hoje eu trabalho com ginástica. Eu troquei várias outras oportunidades de emprego para trabalhar com ginástica para crianças. A ginástica foi o que deu início à minha carreira profissional. Saí da UEPA já, fui trabalhar com ginástica para crianças. A maioria dos meus trabalhos que eu apresentei em congressos, tanto aqui em Santarém como fora, já fui para alguns lugares e a maioria deles é sobre a ginástica. Meu TCC foi sobre a ginástica, escrevi um projeto do PIBIC também que foi sobre a ginástica. E levei um projeto em 2022 para São Paulo sobre a ginástica. Já levamos um projeto para Goiás também sobre o torneio de ginástica. E
praticamente eu estudo, eu respiro, eu ensino, eu vivo a ginástica. E viu que a gente ia se formar e agora? Aonde a gente vai treinar? Como é que a gente vai vivenciar a ginástica? E a gente sempre teve essa vontade de dar continuidade, tanto para nós treinar, porque aqui é o único lugar que tem mais oportunidade, tem espaço, tem aparelhos que a gente pode treinar, e a gente sempre quis continuar esse treinamento, tanto também para pegar as crianças que não tinham oportunidade de entrar, e assim também como os adolescentes, porque o projeto de ginástica ele vai até uma certa idade e depois não tem mais, né? Não tem mais para onde elas irem, devido não ter aqui, né, na cidade. Então a gente ficou com esse plano, mas até 2022 era só um plano no papel que nunca saía do papel. E a gente participou de um congresso em São Paulo, e de lá a gente já veio com a ideia, é agora que esse projeto vai entrar em movimento, nem que seja comece com 3 pessoas, comece com a gente que está aqui, que era 3 pessoas que estavam lá no congresso. Nem que comece com a gente que está aqui, mas ele vai sair do papel e ele vai continuar. O projeto significa muito, já passaram muitas crianças por esse projeto, e assim como vão passar, assim como tem muitas crianças que têm vontade de entrar nesse projeto. E é uma história para Santarém, é uma história, eu digo que é uma história para a cidade. É uma história porque só se vivencia aqui, é o único lugar, e é uma história linda. A UEPA ela tem como referência uma escola de ginástica, né, aqui, e para minha vida o projeto de ginástica é tudo. Representou muito no meu crescimento profissional, muito não, tudo. Representou tudo que eu sei, tudo que eu ensino, eu levei daqui. E eu aprendo ainda aqui, né? Que a gente ainda tem esse projeto de ginástica para todos, eu aprendo ainda aqui. E por mim são mais 10 anos e pode contar comigo. Eu entrei e não tenho previsão de sair. Me chamo Suzana Passos, sou mãe do Gustavo Passos Silva. Hoje ele está com 12 anos, ex-aluno da escolinha de ginástica da UEPA, mas ele entrou na primeira turma lá em 2016, mais ou menos, 2015, foi uma das primeiras turmas. E ele entrou, ele tinha de 4 para 5 anos. E na época eu vi um anúncio no Facebook que estavam fazendo e estavam chamando para inscrição. Aí eu corri, vim e fiz a inscrição dele e ele foi chamado. E aí eu conversei com a professora Patrícia, coordenadora do projeto, e aí expliquei para ela, olha, professora, ele tem alguns comportamentos atípicos, e ela só sorriu e disse, ele é criança, pode trazer que ele está aceito no projeto. Ele tem memórias afetivas daqui da ginástica. Para o Gustavo foi muito bom em todos os sentidos, tanto no movimento, na socialização, tudo isso foi trabalhado dentro da escolinha de ginástica. Eu não tenho nem palavras para agradecer a professora Patrícia por esta execução, agradecer aos monitores, e eu sei que a professora Patrícia à frente, ela capacita vocês, ela orienta vocês, e vocês acolhem nossos filhos tão bem, com tanto carinho, que é muito gratificante para uma mãe. Meu nome é Lucas Santos, eu tenho 27 anos. Entrei na UEPA na turma de 2018. No segundo semestre, a partir da disciplina de ginástica, eu conheci o projeto Escolinha de Ginástica. No mesmo semestre, eu comecei a participar do projeto e fiquei no projeto até o ano de 2020. 2021, onde eu tive que sair para tentar outras oportunidades. O projeto de ginástica, para mim, foi uma transformação muito grande, principalmente porque eu tinha muito receio de trabalhar com crianças, e dentro do projeto de ginástica eu comecei a desenvolver essa habilidade um pouquinho mais. Bom, para mim a ginástica ela é um modo de libertação corporal, porque a gente busca
sempre melhorar e alcançar e superar nossos próprios limites. Pode-se dizer que é assim, né? A gente vê pessoas que conseguem desenvolver grandes habilidades, fazer grandes movimentos, e a gente também, quem é da área da ginástica, a gente tem esse desejo de conseguir realizar uma estrelinha, fazer uma parada de mão, realizar um mortal. E quando a gente treina, a gente busca também levar esse treinamento para os outros. Quando a gente se supera e vê o outro se superando, isso é uma emoção muito grande, é uma conquista muito grande. Que eu ainda dentro do GPT, com as alunas que participam, quando elas conseguem realizar um movimento, nossa, é uma alegria como se a gente tivesse conseguido realizar aquilo naquele momento. Não, o GPT, ele meio que foi uma proposta da Jaque criar o GPT, a partir de conversas que a gente tinha de bora tentar fazer alguma coisa, bora tentar continuar, fazer treinamento, nem que seja no bosque, indo lá treinar, fazer estrelinha, fazer barra, nem que seja só correndo. E ela veio com essa proposta, conversando também junto com a professora Patrícia, para a gente realizar esse grupo para dar uma continuidade para quem quisesse participar, continuar treinamento, tentar desenvolver as habilidades gímnicas. E a gente meteu a cara e hoje pode dizer que a Jaque é quem mais leva esse projeto nas costas, ela que ainda mantém ele vivo. Eu ainda tento vir, que às vezes a questão de trabalhos, horários atrapalha, mas a gente está tentando continuar esse projeto. Bom, para mim, o projeto ele continua e sempre vai ser uma coisa maravilhosa. E eu espero que as próximas turmas consigam desenvolver e continuar mais esse projeto. Hoje eu vejo que ele desenvolveu muito. O espaço, o laboratório que a gente tem hoje evoluiu bastante. Eu espero que ele continue desenvolvendo, que os alunos consigam ampliar mais esse projeto, não só dentro da universidade, mas dentro da nossa cidade. Hoje temos competições de ginástica, cursos. Vemos que muitas pessoas ficam interessadas e se apaixonam pela ginástica e vendo as crianças nas apresentações é uma coisa, posso dizer, esplêndida para mim. Meu nome é Iane Lauer, eu sou docente aqui da UFOPA, da área da psicologia. Eu desenvolvo alguns projetos aqui na universidade voltados para crianças. Então, como foi o meu conhecimento, do projeto? Eu estava num evento da UEPA, congresso grande que teve lá, justo apresentando um trabalho do meu projeto de musicalização para bebês, aqui da UFOPA. E aí do lado tinham algumas meninas, estudantes de educação física, que estavam com um banner do projeto de ginástica. E aí, num dos intervalos, eu fui lá olhar, porque eu fiquei curiosa. E aí quando eu vi, comecei a ler, eu fiquei maluca. Aí eu chamei as meninas e vem cá, quem que é a professora de vocês? Como é que é esse projeto? Como é que ele funciona? E aí quando eu fui lá e conheci o projeto, eu falei, gente, que projeto maravilhoso. Porque desenvolve a criança em vários aspectos, né? A gente está falando de movimento humano. Uma vez que é um projeto que ele tem uma base muito boa, né? Tanto uma base teórica muito boa, uma base metodológica muito boa, e tem uma contribuição tanto científica quanto social. Quantas crianças já são adolescentes hoje e passaram pelo projeto? E esse projeto colaborou para o desenvolvimento delas. Quantos pais foram beneficiados? Até porque há uma gratuidade, no projeto. Isso é uma coisa importante. Mas no decorrer do tempo a gente está se tornando tão tecnológico que a gente está começando a querer parar de se movimentar, né? A nossa vida nos leva a essa diminuição do movimento. E um projeto como esse estimula as crianças ao movimento e trabalha de maneira muito lúdica. Olá, eu sou Isabelle Santana, sou profissional de educação física formada pela UEPA, Campus Santarém, turma de 2019. O projeto tem uma significância tão grande que é até difícil expressar em palavras. Quando eu consigo levar profissionalmente
o que eu aprendi lá no projeto, e aí isso se estende além de técnica, além de movimentos, elementos da ginástica, muito o que eu aprendi com responsabilidade, com os outros monitores, tudo que eu aprendi com eles, com a professora Patrícia, que é a professora coordenadora responsável pelo projeto, foi muito importante na minha vida, tenho certeza que na vida de todos os monitores. Então o projeto acrescentou assim, de uma maneira tão significativa que não tem nem como assim expressar em palavras em tão pouco tempo. Seria uma vida falando e não conseguiríamos expressar totalmente. Quando eu era monitora voluntária, eu já gostava demais e já queria me doar e tudo aquilo. E quando eu consegui assumir a monitoria, assim, que a professora reuniu uma reunião, fez uma reunião com os monitores e me convidou a assumir a monitoria, de fato, naquele dia, assim, foi um evento para mim, foi o evento icônico da minha vida naquele dia. E desde então eu comecei a me doar muito, muito mais do que eu já me doava. E eu queria sempre dar o melhor. E eu passava às vezes dias e dias pensando em alguma coisa que eu pudesse levar para alguma aula, que eu pudesse fazer a diferença. E eu creio que eu fiz a diferença na vida de muitas crianças lá. Nós conseguimos levar o torneio de ginástica e logo em seguida, no ano seguinte, eu ser convidada, isso é um adendo, né? Eu não estava mais na monitoria, mas eu ser convidada para ser jurada do festival que foi no ano seguinte, que eu já não estava mais como monitora e eu fui reconhecida para ser jurada de um festival que eu meio que, assim, retomei, que não estava acontecendo e eu consegui retomar. Então, para mim, foi uma coisa que marcou muito a minha vida e eu até hoje tenho lembranças muito boas e pretendo voltar mais vezes. Quando eu entrei no projeto em si, que eu pude me desafiar, superar os meus medos, porque eu ainda hoje tenho muito medo, mas muito menos do que eu tinha. Eu tinha muito medo e eu consegui superar os meus medos e consegui repassar os meus conhecimentos, para mim não tem comparação com qualquer outra coisa que eu tenha vivido durante todo o meu processo na faculdade. Me chamo Maria Eduarda, eu tenho 16 anos, eu sou ex-aluna do projeto de ginástica artística aqui na UEPA. Eu entrei no início do projeto, onde tudo começou, isso 10 anos tanto do projeto quanto da minha entrada. E nesses anos todos foram anos muito memoráveis para mim. E eu levo comigo sempre e tenho um grande carinho. Mesmo não sendo mais aluna, eu preservo muito esse meu vínculo com a ginástica e aqui com o projeto, porque é algo que tem um significado assim na minha vida, onde eu tenho memórias incríveis, conheci pessoas maravilhosas, porque foram muitos anos, metade da minha vida. E eu só tenho a agradecer a todos esses anos e eu pretendo levar isso adiante. Se o projeto continuar, pretendo trazer mais pessoas da minha família, como a minha irmã, que já participa, minhas primas, porque é um projeto muito, muito bom. Bom, as aulas não eram muito diferentes de agora. Logo nos primeiros monitores, assim, eu ainda tenho uma memória de uns que eu me apeguei bastante. Não era essa estrutura, a entrada era ali por trás, e eu lembro que tinha uma divisória, onde aqui ficavam os materiais e nesse lado aqui ficava os tatames para a gente fazer as aulas. Foi algo maravilhoso, porque não tinha esses equipamentos que tem hoje, eram equipamentos assim um pouco mais simples, não tinha assim os treinos não eram tão intensivos a ponto de puxar mais elementos da ginástica, porque era algo assim mais leve, era ginástica para iniciantes, né? E agora a gente pode reparar, se eu for parar para pensar, mudou bastante, muita coisa, tanto na estrutura como nos exercícios. Teve muita, porque assim, a ginástica foi o primeiro esporte que eu tive contato. Eu era muito pequena, porém, quando eu iniciei a ginástica, eu gostei, devido eu ter que vir pra cá, né? Aí ficar com esse contato, com tatame, fazer estrelinha, rolamento. Então, assim, eu amava vir pra cá. Então, eu lembro que minha avó vinham me trazer. Aí, essas também são memórias que eu carrego, porque fazia a gente ficar mais próximo. Quando no meu primeiro torneio, eu lembro que foi muito, 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 muito incrível, porque eu já estava na turma das maiores.
E eu fiquei com muito medo de eu não conseguir ir pro pódio. E nisso, eu lembro que eu treinei bastante, porém no dia eu fiquei muito nervosa. Fiquei duvidando que eu poderia estar lá e eu lembro que eu rezava muito para eu conseguir pelo menos o 3º lugar. Quando anunciaram a posição dos pódios, foi algo assim que na hora eu comecei a chorar, porque anunciaram o 3º lugar, aí falaram o meu nome e eu até duvidei, pensei que era outra Maria Eduarda, só que era eu. Então a ginástica ela despertou uma pessoa melhor, melhor do que eu era antes. Eu via que nem todo mundo tinha oportunidade de estar aqui no projeto e ver essa mudança que ele teve durante todos esses anos, essa renovação tanto no LabGym quanto os monitores, eu vi alguns deles se formarem e tudo mais. Era a parte mais assim que eu achava triste, porque era despedida, porque eles não iam estar comigo mais nas aulas. Então, assim, eu lembro que eu chorava de saudade. Fez com que eu também trouxesse isso para a vida da minha irmã. Então, assim, ver ela hoje fazendo tudo que ela faz, elementos assim que hoje em dia eu não consigo fazer, é algo assim que me traz muito orgulho. Porque, querendo ou não, eu trouxe isso para a vida dela. E ver ela seguindo nesse caminho, se aperfeiçoando ainda mais, podendo ser o que eu não fui antigamente, é algo assim muito... uma sensação assim muito boa, que eu não consigo descrever. Eu me chamo Nilciane Maiara, sou mãe da Maria Eduarda e da Lana Emanuele. Foi um grupo de alunos na escola onde a Maria Eduarda estudava na época e deixaram um panfletinho e falaram que quem tivesse interesse que procurasse a UEPA. E ela se interessou e assim, eu sempre incentivo muito. O que elas querem, a gente vai lá, se deu certo, deu, mas a gente sempre incentiva em tudo que elas querem fazer. E a gente veio e ela se adaptou bastante. Na época eu trabalhava, então quem trazia ela era mais meus pais. Meu pai e minha mãe vinham, acompanhavam ela. E ela se adaptou bastante, no entanto que ela ficou até a idade dela, que por ela ainda continuaria mais um pouco, né? Mas assim, foi muito bom, foi uma experiência muito boa. Está sendo, na verdade, porque criou frutos que a Lana depois nasceu e está seguindo os mesmos passos dela e também gosta muito. E que até eu costumo dizer que é um incentivo, porque querendo ou não, é um exercício físico que contribui, né, para a saúde delas, principalmente. Aqui o projeto ele não envolve só a parte artística, não só a parte de coisa, mas tem toda uma coisa por trás. Tem a parte de respeito, a educação, princípios, responsabilidade, porque tem que estar aqui nos horários. Então tudo isso contribuiu muito para o desenvolvimento da Maria Eduarda, que ela carrega até hoje. É excepcional, que abrange as pessoas que não têm condições, mas que têm sonhos, que podem realizar seus sonhos através da educação, através desse incentivo. Nossos filhos são as coisas mais preciosas que a gente tem. Então, vendo que tem uma pessoa além ali do nosso lar, além da nossa convivência familiar, que cuida deles com todo esse carinho, nos emociona bastante e nos deixa muito grata. Então, assim, só tem que agradecer e pedir a Deus que abençoe muito a vida de todos os monitores, daqueles lá do comecinho até agora, porque querendo ou não, a gente há 10 anos nesse projeto e foram muitas pessoas, elas criaram muitos vínculos, muitas amizades que com certeza vão levar para a vida, são ensinamentos que vão ser para a vida. E até isso ajudou ela, que nem tudo só é ganho, são experiências, né? Aliás, tudo tem ganhos sim, mas de conhecimento, de aprendizado, não significa que ela tirou o primeiro lugar no pódio, ou ela ficou em quarto, que ela não aprendeu nada, que ela não ganhou nada. Ela ganhou experiência, ganhou aprendizado. Como eu disse, não é só um projeto, é a realização de sonhos. Então, ver no olhos delas que elas conseguiram algo que elas buscavam muito, isso não tem nada que pague, não tem dinheiro, nada que pague, porque essa é muita gratidão mesmo. Porque tudo que a gente quer de um filho é que ele realize os sonhos deles e sejam muito felizes. E o projeto proporciona isso, realização de sonhos, de desejos, que elas almejam no momento e que eu espero que leve para a vida, que se não for para ela ser ginasta, mas que isso incentivou no crescimento dela, de responsabilidade, de disciplina. Meu nome é Débora Ariane de Oliveira Monteiro, eu tenho 22 anos, eu me formei recentemente no curso de Educação Física aqui na UEPA, já estou atuando na área, graças a Deus, e sou ex-monitora do projeto.
Eu estive presente no projeto no ano de 2021, mas por alguns imprevistos eu tive que sair do projeto e retornei no ano passado, no caso no ano de 2023. E fiquei por um ano no projeto. Esse projeto, o sinônimo dele é parceria, solidariedade, família. Então, a gente nunca trata um aluno ou uma aluna aqui no projeto como se fosse realmente só um aluno. A gente vê o aluno através dele, a gente vê a criança, a gente vê por trás mesmo de tudo aquilo, sabe? É muito mais do que só ensinar um elemento da ginástica, muito mais do que ele me ensinou a ser humana. A ser humana com as crianças. Eu entrei aqui na UEPA já tendo certeza do que eu queria, mas me trouxe um olhar muito mais amplo sobre o que é realmente a licenciatura. A palavra que eu posso trazer é confirmação. O projeto, ele me confirmou o que eu queria e realmente me trouxe essa visão do que eu também pretendo para o meu futuro. Eu tenho planos futuros que envolvem com certeza a ginástica. E é isso. A palavra é confirmação, gratidão por tudo que esse projeto me trouxe, por tudo que a professora desse projeto me trouxe também, e por todas as pessoas que já passaram por aqui. Os colegas monitores, os que já não estão mais aqui, todos eles me ajudaram a realmente confirmar o que eu quero para o meu futuro. O torneio de 2023 ajudou muito a gente olhar por um lado não competitivo, mas olhar aquela criança, aquele jovem, através do torneio, sabe? Através de só um elemento, através de um minuto que elas tinham para apresentar a série. A Nui, ela é uma menina extremamente dócil. Ela me mostrou o quanto ela queria realmente conseguir. E ela, para mim, é uma criança que é sinônimo de esforço, dedicação e compaixão. Além também da parceria, né? Então, ela me mostrou, e ela, não que ela seja mais do que as demais, mas foi com ela que eu tive essa primeira conexão aqui no projeto, e ela me confirmou tudo o que eu já esperava para minha carreira profissional. A Nui sempre teve um desenvolvimento motor muito bom, desde pequenininha. Andou com 7 meses, então era cambalhota, era correndo, ela não aprendeu a andar, ela aprendeu a correr. E então ela sempre teve esse desenvolvimento. E a Liz, depois que nasceu também, a diferença são 2 anos, acompanhou a irmã, então o desenvolvimento motor das duas muito bom. E aí sempre quiseram fazer. E aí eu fiquei com medo em casa, né, delas se machucarem. E acabei procurando o projeto para colocar, para ter uma orientação mais profissional, né? Para elas não se lesionarem e desenvolver, né? Que elas gostavam muito dessa atividade. A gente achou o projeto muito legal, desde a primeira vez que a gente veio, né, amor? Sim. Até você comentou. O projeto é muito interessante, porque não só interage as crianças, e por ser um projeto acadêmico, traz toda uma técnica para ela, um direcionamento que a gente normalmente não tem, e faz com que as crianças consigam trabalhar essa parte da ginástica de forma um pouco mais lúdica do que numa escola normal. Isso acaba trazendo a criança para mais perto e ela assumir aquilo como uma responsabilidade, mas uma responsabilidade prazerosa para ela estar ali, porque elas são muito bem recebidas aqui. Então, contribui muito para a permanência delas no projeto. Sim, sim. Lá em casa a gente tem 2 TDA.
Então, são crianças que já têm uma dificuldade de concentração, uma tem hiperatividade, então elas concentram muito bem. Os monitores, como tem muitos monitores, acaba assim que elas não passam despercebidas. Se está fazendo uma atividade que não é para ser, elas são chamadas a atenção. Então, elas são disciplinadas, né, com isso, e elas mantêm a atenção. Então, a gente percebe, sim, uma diferença de comportamento. A Nui, ela é muito focada. Então, chegava em casa, ela vinha, ficava até tarde treinando aqui, os professores se disponibilizavam, os monitores se disponibilizavam de ficar horários extras aqui. E em casa ela queria que eu ajudasse, porque precisava de estar ali monitorando o movimento. Então, acaba que a gente é envolvido no processo também. A gente acaba dando suporte em casa. E a gente quer que faz bonito no dia, né? Então, a gente acaba cobrando também para poder fazer os movimentos, mas se bem que não precisa tanta cobrança. Elas mesmas cobram muito delas. Quanto mais torneios elas têm, mais elas conseguem conviver e aprender a controlar essa ansiedade que ela tem. Porque elas sabem fazer. Todos os professores e monitores ensinaram, acompanharam, viram que são capazes de fazer. Mas esse controle emocional eu acho que é o mais difícil na hora da competição. Então, o projeto em si, eu acho que ele é muito importante. Não só para as crianças, mas para as famílias. É um momento em que as crianças estão ocupadas, estão desenvolvendo, estão aprendendo algo benéfico. A gente vê que os monitores que estão no projeto, eles se dedicam, eles aprendem junto com as crianças. Eu acho que é um desenvolvimento mútuo. Não é só uma aula em que as crianças aprendem. Eu acho, a gente percebe os monitores também evoluindo. Do início do ano até o final do ano, a gente vê esse nítido progresso da turma como um todo. Alunos, professores e monitores. Eu sou a Nui, eu tenho 11 anos, eu entrei no projeto de ginástica no meio do ano passado. Eu faço ginástica mais pela minha saúde, porque eu gosto muito da ginástica. Eu acho que é um exercício físico que eu posso, ao mesmo tempo, me exercitar para manter minha saúde e me divertir, porque a ginástica também é muito livre, ao mesmo tempo você tem que fazer tudo certo e com muita responsabilidade. Quando eu entrei, eu já conheci a Luísa e a gente já fez amizade logo, ela quase me quebrou logo no primeiro dia. E também sobre os monitores, eu acho que eles são super amigáveis, não são aqueles professores rígidos, sabe? Rígidos, óbvio, mas não chatos. Eu gosto muito. Eu acho que todo mundo deveria ter, pelo menos uma vez na vida, a chance de experimentar a ginástica pelo menos uma vez na vida. Eu amo o Labigim. Pra mim é a minha segunda casa. Eu gosto de vir pra cá, me sinto à vontade aqui. Eu sei que eu posso me expressar aqui sem ter julgamentos. Muito boa. Eu nunca tinha participado de um torneio de ginástica na minha vida. E foi muito gratificante por ter conseguido ganhar segundo lugar com tão pouco tempo aqui na ginástica. Isso mostra que a dedicação ajuda muito. Teve um elemento na minha apresentação que eu precisava fazer, só que eu não sabia fazer ele. E era obrigatório, que era o flick. Eu tive que treinar muito, não saiu perfeito ainda, mas eu consegui fazer ele até lá. Porque eu e a Luísa ficamos, na hora da premiação, ficamos lado a lado para ver quem ficou em primeiro e quem ficou em segundo. Eu parabenizei ela por ter ficado em primeiro e ela me parabenizou por ter ficado em segundo. A gente não ficou triste uma com a outra, não viramos inimigas por causa disso. A gente compete junta, mas a gente ainda é muito amiga. Meu nome é Larissa Cardoso dos Santos, eu tenho 20 anos, entrei no curso de Educação Física no ano de 2023 e para o projeto de ginástica eu entrei também no ano de 2023, já no primeiro semestre. Bom, o meu primeiro contato com o projeto ele foi um pouco assustador, né? Porque eu não tenho muito contato com crianças, nunca tive.
sempre foi uma questão muito difícil lidar com crianças, conversar. Nunca me desenvolvi muito bem com criança, eu nunca consegui desenrolar muito bem. Mas aí, conforme foi passando o tempo, eu fui me adaptando e eu fui trabalhando isso em mim e realmente consegui me enxergar dentro da área a partir do projeto. Consegui criar vínculos e melhorar meu relacionamento com crianças, e isso fez com que a minha percepção sobre a visão do que eu poderia fazer após a minha formação poderia ser algo realmente bom e me vir em áreas que eu não me via antigamente. Agora é mais confortável e é tranquilo ver que a maioria, grande parte, assim, tem uma confiança muito grande, respeitam. É uma relação de amizade e também de respeito por conta de ter a postura de ser uma professora, também estar participando como monitora, no caso. Realmente, quando de repente uma chega e fala que lembrou de ti em algum momento ou trouxe alguma lembrancinha, já chega em ti e fala tia, oi, abraça e pula em cima de ti. E é uma coisa muito nova e que realmente deixa meu coração quentinho. Realmente cativa. Realmente consigo me ver tendo um melhor convívio e realmente desenvolvendo laços com essas pessoas tão pequenas. Realmente foi um pouco a questão de amizades, o vínculo que foi criado aqui dentro do LabGym com os monitores e a relação é muito além do que é o profissional de estar trabalhando aqui, de ser monitor e tudo. O LabGym, ele realmente é como se fosse uma família que se acolhe, que está junto, que trabalha junto, e isso realmente é uma coisa significativa e que realmente é significativo para mim. Bom, então eu cheguei aqui na UEPA em 2023, né? Sou da turma de 2023, e no projeto, eu conheci o projeto logo na primeira semana aqui na UEPA. E a gente recebeu um convite para vir assistir, né, algumas aulas. E eu topei o convite e vim assistir. No começo fiquei só observando, né, o pessoal, como é que eles lidavam com as crianças, como era realmente a aula. E aquilo foi muito legal, porque dava de ver a interação que as pessoas tinham, que as crianças, o quanto que elas gostavam de estar aqui. E aquilo me tocou muito naquele dia. Eu pensei assim, poxa, eu quero estar inserido nesse lugar aqui, um projeto tão bacana. Acabei conhecendo também outros projetos aqui na UEPA, mas a ginástica, assim, foi algo que me motivou bastante a buscar participar de mais coisas, né? Principalmente também por vários convites, né, do pessoal daqui, dos outros monitores mais antigos, né, que eu recebi. E isso foi de grande importância para eu querer estar junto deles, né, e também junto do projeto. O projeto me ajudou em muita coisa, principalmente na questão social, tipo, eu era meio tímido, meio travado, até hoje ainda sou um pouco, mas eu creio que isso me ajudou muito até mesmo a expor o que eu tenho para falar para as outras pessoas, assim como também transmitir o pouco que eu sei, né? Porque aqui a gente não só ensina, mas a gente aprende muito também. Os dias que a gente não vem assim trabalhar, parece que falta alguma coisa. E principalmente porque toda vez que a gente chega aqui, as crianças nos recepcionam bem, elas ficam felizes. E a gente também fica feliz em fazer também parte tanto da infância, né, quanto do aprendizado delas também. Eu tenho certeza que essa instituição, esse projeto, vai marcar bastante na minha vida. Já está marcando, porque eu nunca fui assim muito, apesar de cursar educação física, né? Eu nunca fui um cara assim muito de esporte e tudo, mas a ginástica, ela me fez olhar com outros olhos para algo que antigamente eu não via a beleza que era a ginástica. E nesse projeto, nós atendendo crianças, né, que a gente tem que ajudar desde os movimentos mais simples
até as maiores que a gente ajuda elas a executar os movimentos mais complexos, eu tenho certeza que isso foi de grande aprendizado para mim e vai perdurar por muito tempo ainda na minha vida acadêmica, na minha vida profissional. É uma área que eu tenho muita proximidade, né? Desde que eu entendi mesmo como é a ginástica, né? Não sou tão aprofundado, né? Porque ainda estou no início da vida acadêmica, mas creio que essa jornada já me trouxe muitos frutos. É muito contagiante a alegria que elas têm, é muito contagiante ver o quanto elas se sentem bem nesse espaço, né? O quanto que elas são acolhidas e o quanto que elas nos acolhem, né? Porque não somente a gente passa movimentos, passa formas de ginástica para elas, mas a gente também passa amizade, companheirismo, e elas também nos ajudam a evoluir como profissionais, evoluir até mesmo como pessoa, porque às vezes você pode até não gostar muito de trabalhar com criança, mas no decorrer que você vai tendo essa experiência, você vai vendo o quanto que você é necessário para ajudar alguém, mesmo pequeno, a ter uma evolução. Aqui o projeto mesmo, eu já tenho 2 anos, né, que a Manu está aqui, mas eu já tinha ouvido falar dele há um tempo bem atrás mesmo. A Manuela estava com 4 anos ainda quando eu buscava uma aula diferente para ela em relação a balé, dança, alguma coisa, porque ela já gostava. E aí quando foi no final de ano, teve o primeiro torneio, que a coleguinha dela participou. E aí ela convidou a Manu, que era para vir assistir, né, para ela vir conhecer e tudo. E aí, nesse dia, eu não estava nem em casa. Eu pedi para minha filha vir trazer e ela disse que não dava. Eu digo, não, vamos dar um jeito que a gente vai, nem que seja só para ver a coleguinha. E aí acabou dando certo, que eu acabei vindo com ela. E ela ficou, nossa, naquele dia ela ficou toda animada. E aquele dia foi a descoberta para ela do lugar, né, que ela ficou mais entusiasmada ainda. E pronto, aí naquele dia ela já ficou e nesse dia mesmo ela já ficou na 3ª turma já. Já passou para pronto, daí para frente já foi assim, tudo para ela. Olha, sim, muito, porque ela se desenvolveu bastante, tanto na estatura que ela cresceu, né, isso desenvolveu muito o aspecto físico, e como criança mesmo aqui, não só como as aulas trazem para ela, acho que supre a necessidade, o pensamento dela em relação aos movimentos, como com o conjunto de ela estar com as meninas, isso é muito importante para ela. Aqui no ano passado, eu posso dizer que foi a abertura pro conhecimento aqui do projeto. Porque sempre para quem eu perguntava, eu não conheço, onde é que fica, né? Então teve toda aquela divulgação. E tem muitas mães que eu acredito que buscam algo diferente para os seus filhos, para as suas filhas. E a escolinha, ela dá esse suporte, tanto quanto pessoal, intelectual, né? Essa junção, acho que é essa a palavra, de tudo, porque aqui eles se desenvolvem de todas as formas. E isso, para elas, é muito importante. Então, ela se afastou da dança por conta disso. Porque no grupo, isso um pouco mexe comigo, no grupo que ela participava, não que ela não gostasse, mas de repente ela começou a ver diferente. E aí ela estava fazendo um tratamento com um psicólogo e ela se via uma criança feia, gorda, porque isso aconteceu um dia com ela, um bullying. Então fez com que ela pensasse totalmente diferente, que ela não podia fazer, que ela não iria gostar mais de dançar, que ela não ia gostar mais de participar. Então a dança para ela se afastou totalmente. Ela simplesmente chegou o dia que ela disse, não, mãe, eu não quero mais ir. Então por isso ela saiu do grupo. E quando eu falei que eu tinha conseguido e que ela já estava na lista de espera aqui com as crianças, ela disse, mãe, então eu não vou mais para minha aula, porque eu não quero mais ficar lá. Eu quero participar da ginástica. Digo, você não quer mais? Não é por causa das colegas, eu só não quero mais dançar. Tanto que esse ano ela iniciou o balé, porque ela pediu, porque ela queria fazer aula de ponta. Mas ela não quis mais voltar para fazer outro tipo de dança. No caso, hoje, para ela, se completa
como ela diz, a ginástica e o balé. Ela pode usar o que ela faz na ginástica no balé, que ela volta e mente vai na aula, ela faz tudo que ela faz aqui, ela vai para a professora. E aqui ela diz que ela pode usar os movimentos, a delicadeza do balé na dança. Eu conheci o projeto a partir de grupos de pais na escola, entendeu? E a Isabela, ela era corpo-movimento, ela era corpo-movimento, em todo canto que ela estava, ela fazia estrelinha, ficava pulando, parecia uma menina elástico. E aí eu não sabia para onde levar essa explosão de movimento que era o corpo dela. E quando eu recebi a informação pelo grupo do WhatsApp, né, de pais da escola, no caso da UBRA, eu vi uma grande oportunidade, né, de colocar em funcionamento esse elástico no lugar mais apropriado. Gente, as meninas são bem diferentes no movimento do projeto, né, porque o campo de potência primeiro foi a Bela, e a Bela já foi uma referência para a Gabriela. A Gabriela via a Bela nas peripécias dela e queria aprender junto. E aí o projeto, ele potencializa a expressão desse corpo, a inteligência desse corpo, uma inteligência que a escola silencia. A escola mutila, porque a escola realmente não considera ser isso uma inteligência, entendeu? Então, foi muito importante encontrar o projeto, porque eu vejo as minhas meninas felizes, eu vejo as minhas meninas realizadas, eu vejo as minhas meninas vivas e vejo as minhas meninas se movimentando mais que nunca e aperfeiçoando os movimentos. Essas crianças aprendem não somente a ginástica, mas elas aprendem a falar, aprendem a se comunicar, aprendem a interagir melhor e desenvolvem, sobretudo, a solidariedade, porque elas se ajudam, se ensinam, né? Há uma reciprocidade bonita. O projeto me mobiliza enquanto corpo também, né? Eu sou mãe de meninas elástico e eu era uma menina elástico na minha infância que não fui vista nesta plasticidade corporal que eu carregava. Então eu fico muito feliz por minhas meninas estarem aqui e eu ter a oportunidade de, se naquele momento da minha infância eu não tive essa possibilidade, hoje eu tenho a Universidade do Estado do Pará, Campus Santarém, né, promovendo algo tão bonito e que precisa ser visibilizado por mais pessoas e que o poder público precisa ver isso aqui e aprender com a UEPA. Então, eu sou muito feliz enquanto familiar que está nesse acompanhamento e que às vezes eu converso com umas de vocês aqui, acolá, baixinho, né? Porque a gente vai aprendendo junto no processo. E enquanto família, eu fico feliz também por vocês, monitores e monitoras, terem a coragem e a ousadia de fazer acontecer esse projeto. Porque vocês enfrentam os medos de vocês no cotidiano, sabe? Às vezes eu fico assim como família, eu fico, ai, ela vai machucar, vai quebrar o nariz, E vocês têm coragem, porque vocês estão ali junto, segurando, não deixando elas desamparadas nos aparelhos. Então vocês estão com uma atenção fantástica. É uma coragem que se expressa também pelo corpo de vocês, de cuidar, de segurar, de acompanhar, de olhar, de sentir, de levar ao banheiro. Nossa, vocês não deixam nossas meninas nem desamparadas nem no momento do banheiro, né? Pode ser uma possibilidade de risco de encontrar um outro alguém ali fora, né? Então, enquanto família, eu fico muito feliz com tudo isso, sabe? A minha esperança é que ele cresça, siga numa crescente, cresça ainda mais. E a minha esperança é que ele encontre outras meninas e outros meninos. Eu faço ginástica desde pequenininha. Eu comecei no balé, aí eu não gostei muito. Eu descobri que tinha ginástica lá na UBRA. Eu estudava lá, eu tinha 5 anos. Aí como eu não gostei muito do balé, eu fui pra ginástica. E eu gostei muito daquilo. Eu me sentia muito bem quando eu fazia os movimentos, quando eu aprendia algo novo. Era muito divertido e eu gastava toda a minha energia naquele tempo, né? Eu fiz muitos amigos, eu interagi muito mais, até porque na escola eu não interagia tanto quanto eu interajo hoje em dia. Agora é mais fácil interagir, até porque no projeto eu conhecia gente nova, isso me fez querer conhecer mais gente, ficou mais fácil para dialogar.
E esse tipo de coisa foi acrescentando coisas no meu dia a dia que eu não fazia. Sempre foi algo que eu gostei muito, porque na ginástica eu conseguia... Era como se eu conseguisse falar, não falando, entendeu? Eu estava falando com as pessoas, dialogando com as pessoas de uma outra forma. De uma forma que eu não conseguia falar com a boca. A conclusão de tudo é que eu acho esse projeto lindo e que me faz feliz. De uma forma que eu não consigo me sentir fazendo outras coisas no dia a dia. É uma felicidade diferente das felicidades que eu vivo fora daqui. Eu sou a Gabriela Oliveira Dias Rodrigues. Eu entrei no projeto no ano de 2019. Eu gosto muito do projeto porque ele aperfeiçoou. A Isabela que me ensinava antes, aí agora eu só aperfeiçoei os meus movimentos. Eu gosto desde o início da ginástica. Tem um montão de colega que eu acho que também pode ser minha amiga, se elas acham também, não sei. Eu acho que são. Eu tenho o meu monitor favorito, é o professor Heron, porque ele me ajudou a fazer a reversão de frente. Foi ele que me ensinou tudo que eu pedi para fazer antes do que o projeto estava ensinando. Ele me ensinou a fazer a reversão de frente, me ajudou a fazer a parada de mão e ele também me ajudou a formar a minha apresentação. Ele disse que eu também ajudei muito outro dia. Eu acho que o projeto é importante, eu gosto muito de ficar aqui, porque eu tenho amigos, monitores, e os monitores também são legais aqui, eu gosto deles. Eu entrei na faculdade em 2023. Eu não sei ao certo quando que eu entrei no projeto em si, mas eu acho que foi após umas 2 semanas, porque eu demorei um pouquinho porque eu achei que eu não ia me identificar, e acabou sendo totalmente o contrário. Aqui eu encontrei um lugar onde as pessoas me acolhiam, onde as pessoas me ensinavam, onde eu aprendi muito com todos. E hoje esse projeto, se eu fosse resumir ele em apenas uma palavra, seria lar. Porque aqui eu encontrei o meu lugar, entendeu? Eu encontrei uma parte de mim onde eu pensei que eu nunca fosse encontrar. Eu tive 2 alunas onde eu estive bem próxima delas, que foi a Ana Camille e a Maria Eduarda. Eu acompanhei de primeira bastante a Maria Eduarda e a gente cresceu juntas. Assim como eu ensinei bastante coisas para ela, ela também me ensinou bastante coisa. E eu não tive só a proximidade com ela, mas assim como a família dela também. A todo momento eles me diziam palavras de força e elogiaram meu trabalho e minha dedicação. E eu lembro de um momento específico após a apresentação da Ana Camille, onde a mãe e a avó dela chegaram para mim e diziam que eu teria muito sucesso e que a minha dedicação, a recompensa dessa minha dedicação era só o começo e que eu já era uma grande profissional. Aquilo eu levei para tudo, eu levo para hoje e isso me mostrou o quão grande eu sou, que eu não posso apenas me limitar a certas coisas, eu vou crescer em áreas onde eu talvez nunca imaginaria. Então eu aprendi bastante com isso, o projeto me ensinou muito sobre determinação, sobre aprendizagem no geral e também sobre como ensinar, a maneira de ensinar certas coisas. Quando as crianças começam a chegar, elas chegam, tia, aconteceu tal isso na minha vida, elas veem uma pessoa de confiança em mim, uma pessoa onde elas querem compartilhar suas coisas, suas conquistas. Para mim isso é algo gratificante. Quando eu tô num dia muito cheio, isso acaba salvando o meu dia. Um abraço, um sorriso delas é algo único para mim. Eu acho que um legado que eu já deixei aqui foi de esforço dentro do projeto, porque eu sempre estive ali querendo sempre aprender e estar ali presente para as outras pessoas. E eu acredito que o projeto ele ainda vai me proporcionar várias vivências, ele vai me proporcionar aprender muita coisa ainda. E eu sei que ele vai ser de grande utilidade para os demais sobre crescimento no profissionalismo e na vida em si. Tá, eu entrei em 2019 aqui. Eu já sabia de alguns movimentos, eu fazia ginástica na minha antiga escola. E não era uma novidade para mim, né? Só que quando eu cheguei aqui,
Eu fiquei surpresa com a quantidade de professores, com a quantidade de materiais que teve aqui. Eu achava muito bacana, tinha as estações. Só quem é aluno vai saber o que são as estações. Deixa eu explicar um pouco. Será que eu explico? Acho que não. Não preciso explicar, não. Eu só queria saber o que significava pra ti. É isso, eu não consigo descrever. Mas você pode falar um pouco sobre o GPT, que é um estudar mais próximo ao aluno, né? Gosta do GPT, né? O GPT eu gosto. Ele... Ai, tia, eu não tô conseguindo falar. Eu comecei dançando balé com a minha tia. Desde que eu era pequenininha, eu ficava lá no quintal da casa dela. Só que aí eu comecei a perder o gosto, comecei a querer alguma coisa mais radical, mas que parecesse com balé. Aí nisso eu lembrei que tinha ginástica. Com isso eu comecei a gostar mais de ginástica e fui perdendo um pouquinho da minha parte pro balé. Assim eu decidi começar na ginástica. A primeira coisa, eu me senti como se eu tivesse no meu sonho realizado, porque a primeira vez que eu entrei numa sala de ginástica, eu já via muito na TV, eu pensava muito em entrar num... Quando eu entrei aqui, a primeira coisa que eu fiz foi sair correndo para fazer alguma coisa no tatame. O meu primeiro torneio, é claro que eu tava nervosa, igual como eu tô aqui. Eu tava muito nervosa e não sabia nem se eu ia saber, mas pelo menos... eu ainda estava me preparando, ou seja, ainda tinha as tias que diziam pra mim o que eu tinha que fazer, os elementos, então não foi tão nervosa assim. Aí no segundo eu já estava acostumada, já não estava nem nervosa. O único nervosismo era em que lugar eu ia ficar e isso, só isso, porque eu já estava acostumada com aquilo. E a minha primeira impressão foi achar estranho, porque eu nunca tinha visto tanta professora assim na minha vida. Aí depois eu me acostumei, fiz muita amizade com os professores. Muita amizade, só que, aí eu fui pra turma dos mais velhos, demorei tanto tempo que agora que eu tô começando a fazer amizade. A rotina é bem puxada, porque eu já sei natação, já tô cansada, ainda bem pra cá. Mas é incrível. Meu Deus do céu, eu já até esqueci a pergunta, só falando isso. Então, o que significa você? Ah, verdade, né? Então... Para mim significa muito a ginástica. Eu misturo tudo de uma vez só e acaba que no final eu só amo fazer ginástica. É um significado muito grande para mim. Já vou contar de ontem, que eu tava brincando com meu pai, que aí eu tava falando, pai, faz ginástica comigo. Aí ele, não, filha, tô cansada, deixa eu ficar aqui na cama. Aí eu tive ideia, e se eu brincasse de ginástica com ele na cama? Aí eu falei, papai, vamos ver como é que tá a sua elasticidade. Aí ele foi lá, ele disse que conseguia esticar e colocar o pé aqui. Chegou bem aqui e disse, tá bom. Aí ele disse, peraí que eu tenho uma ideia. Aí ele dobrou a perna, tentou colocar o dedão aqui, não conseguiu. Aí eu disse, pronto, agora eu vou te treinar. Aí eu fiquei empurrando a perna dele pra ele treinando, fui fazendo um monte de coisa. Aí até que ele conseguiu dos dois lados. Aí eu fiquei feliz, aleluia, pai! Até os 10 anos, porque o meu sonho com 10 anos é sair aqui de Santarém para ir para uma escola profissional, treinar, para ir para as Olimpíadas e tudo. Aí quando eu puder, eu volto aqui falar com os professores que eu amo ginástica, com todas as minhas forças, inclusive amo muito aqui. Eu amei ter entrado nesse projeto. Eu pensei assim, quando eu entrei nele, eu pensei que eu não gostaria, porque já teve assim muitas vezes que eu já entrei em vários projetos e eu não gostei. Mas aqui no projeto da ginástica artística, eu assim me senti diferente, algo assim que me tornou assim muito feliz. Eu achei muito legal ter entrado. Aprendi muitos novos movimentos. Aqui eu posso me tornar uma ginasta muito profissional. Com os monitores me dão muito apoio, como no torneio que eu tava muito assim nervosa para participar. Aí nisso eu fui recebendo apoio das monitores, aí eu fui começando a me sentir livre para fazer. Aí por isso que eu acho que o projeto é maravilhoso, porque aqui eu consigo me sentir livre para fazer meus movimentos,
fazer assim, brincadeiras, essas coisas. Meu nome é Sávio da Silva Linhares. Eu entrei no curso de Educação Física no ano 2023 e um mês depois de ter entrado na universidade, eu comecei a fazer parte do projeto. A primeiro momento, o que foi impactar de fato o projeto em mim foi meses depois, de ter entendido e ter criado uma conexão com crianças, em especial com uma que me tocou muito fácil, porque como meus pais já são professores e a minha mãe especialmente já é da educação infantil, eu achava que eu não ia ter essa conexão com uma criança e principalmente tão rápido. A relação com o Marquinhos se deu muito rápido. Ele me aceitou, mesmo sem me conhecer, porque ele estava aqui, a escassez de monitores aqui na aula, e ele era um dos poucos meninos que participavam, e a minha energia com a dele bateu, e até hoje a gente carrega essa amizade e parceria aqui na escolinha. E quando eu falto, ou ele falta, a gente sempre fica, pô, não pode faltar na próxima, tem que vir. Se estendeu bastante e continua, até fora da escolinha, aqui no campus mesmo, quando eu tô no ginásio, ele vem, tio, oi, a gente se cumprimenta, a gente até brinca, senta na mesa, fica conversando, e a gente já tem uma boa abertura. Ele me ensina coisas e eu vou ensinando ele as outras situações da vida também. Eu acho que ele ensina mais do que algumas disciplinas de fato, porque você tá botando em prática, tá tendo contato com as crianças, tá vendo todas as reações possíveis da criança, tanto de coisas boas quanto de coisas negativas. Isso é importante para qualquer profissional. E mesmo tendo algumas disciplinas práticas que a gente precisa dar aula para a turma, não é a mesma situação com crianças que realmente têm aquela idade. Nunca nem passou pela minha cabeça ter contato com as crianças de fato. É porque eu sempre gostei de explorar e ter novos desafios. E quando eu entrei e vi que aquela coisa de tem que andar com pessoas que vão te levar para um caminho bom. E aí eu vi que alguns colegas, mesmo no começo do curso, convidaram, aí a gente veio junto na mesma barca sem saber de nada e eu quis esse desafio. Como eu já falei, desde o primeiro momento a minha criança foi o Marquinhos, ele me escolheu e no torneio não foi diferente, eu não tive nem opção. Ele tem suas dificuldades como qualquer outra criança e mesmo assim ele sempre queria aprender mais. Me incentivava, tipo, vamos buscar, a gente sempre ia fazer junto, a nossa parceria aumentou e o torneio mudou minha perspectiva. Eu acho que só pontuar com esse projeto é importante, não só pra gente, monitores, mas para todas as crianças que já passaram e que ainda vão passar muito, principalmente com as novas turmas que abriram durante a semana à tarde, que a gente, monitores, fez esse esforço para ter mais turmas por conta da fila de espera e que esse torneio vai ser o maior torneio da UEPA. Eu entrei no projeto em agosto de 2022. Passei um ano trabalhando em outros projetos que tinha na universidade. Sempre tive uma boa equipe trabalhando e tal, mas foi em 2022, quando eu entrei aqui, que eu, de certa forma, me encaixei. Eu senti que eu estava pertencendo a alguma coisa. Era o sentimento mais forte do que onde eu já tinha passado anteriormente. E com isso eu fui levando e cada vez mais empenhado no trabalho. E a ginástica, o próprio projeto, me abriu portas, onde eu não imaginava alcançar, e hoje eu já estou, assim, vamos dizer, em uma outra escala de evolução, tanto profissional quanto pessoal. A ginástica significa um ponto de recomeço para mim. O próprio curso em si, né? Mas dentro da ginástica é onde eu posso expressar os meus elementos ali e tentar aprimorar eles de uma maneira não tão rigorosa. E as portas se abriram para mim no momento que eu fui pro congresso em 2022, em Campinas. Eu nunca tinha viajado, né? Era uma questão minha, eu nunca tinha viajado e tal. E surgiu essa oportunidade dentro da ginástica de eu poder tanto viajar e ser um contraponto junto com a ginástica. Então foram dois elos ali que se uniram perfeitamente.
Foi nesse congresso que eu encontrei a Jaque. A Jaque é uma ex-monitora do projeto, que quem apresentou foi a professora Patrícia. Aí, nós dois moramos aqui em Santarém, mas a gente nunca tinha se encontrado ainda, né? A gente se encontrou lá na apresentação que ela foi fazer do trabalho dela. Aí eu fiquei para assistir o trabalho dela e depois eu cheguei para ela e me apresentei, falei que também era monitor aqui do projeto. E a gente começou a conversar ali durante o congresso e tal, participou de todo o evento juntos. E quando a gente voltou desse congresso, a gente estabeleceu uma amizade muito forte, que foi quando a gente resolveu criar também uma outra vertente, de certa forma, uma continuação do projeto atualmente. O GPT é o que a gente chama de ginástica para todos. Então, o próprio nome já próprio se esclarece, para todos. Então, como a gente tem uma limitação por idade na escolinha de ginástica até os 15 anos, a gente viu uma possibilidade de dar continuidade. Até que aqui em Santarém é um pouco mais menos desenvolvida a ginástica, a princípio, né? Aí a gente viu com a criação desse projeto uma forma de potencializar o desenvolvimento da ginástica aqui. No momento que elas chegam também, de alguma forma acolhedor, que elas vêm atrás da gente, abraçar, a gente não espera, né? Assim, a princípio, mas é acolhedor também. Eu tive uma relação muito grande de forma de treinamento com a Amanda. Foi a aluna que estava nos seus no último ano, né, aqui na escolinha com a gente, e ela enfrentava um medo que assombrava ela, que era fazer o movimento, elemento flick-flack, né? E no momento que a gente foi fazer no valendo, né, durante o torneio, saiu o movimento que ela estava insegura. E foi uma superação para ela e para mim também, porque eu ajudei, eu fiz parte daquele processo, entendeu? E é uma vitória para mim poder ter modificado ou interferido de alguma forma na história dela, porque isso vai ficar uma lembrança eterna pra gente. E eu tenho certeza que para ela também foi, dela ter conseguido fazer o elemento naquele dia. Eu vou sentir muita falta desse laboratório quando eu for me embora. O tanto de histórias, de vivências que a gente teve aqui dentro, não está escrito. Os momentos que a gente tem, nós monitores, entre nós, com as crianças, e isso não é mensurado, o tanto de significância que tem. O projeto eu conheci através da rede social, no Instagram. Eu já vinha atrás de algo que a minha filha pudesse estar trabalhando para mim é um talento, né? Ela tem esse talento e ainda não tinha observado esse talento nela até um dia que ela se esforçou tanto para fazer movimento que no outro dia ela amanheceu com febre, dolorida, de tanto tentar. E aí foi então que eu disse, não, eu vou ter que ir em busca de um lugar que ela possa trabalhar esse talento, porque eu acredito muito que ela tem potencial. Não só para mim, eu acho, tem muitos pais que a gente fica aqui, é uma hora que a gente fica aqui acompanhando eles, né, vendo a evolução de cada um, o esforço de cada um, essa interação. E assim é interessante porque uma ajuda a outra. Quando uma já está no movimento, é assim que faz, olha, eu já sei fazer isso. Aí a outra vez, eu também quero. E aí o monitor vai lá, ajuda. Isso para mim é fundamental, é muito importante. Então esse projeto, com ela já até me incentiva, vamos embora fazer. Vem aqui se alongar, embora fazer junto. Então isso para mim é gratificante porque ela vai treinando, em casa ela tem o tatamezinho dela, fica treinando. Ela aprende aqui e faz em casa. Então o projeto para mim é gratificante, ela está aqui, é fundamental,
esse desenvolver, sabe, a mobilidade física dela. Hoje eu agradeço a oportunidade da minha filha poder estar participando e eu espero que ela continue no projeto. Claro que a gente sabe que tem que dar oportunidade para as outras pessoas, mas assim, até a idade dela, ela podendo ficar aqui, ela vai ficar, porque eu confio nos monitores, eu confio em vocês e eu quero agradecer do fundo do coração a todos os monitores. Olá, eu sou Melina Alice Santos de Aragão e eu tenho 7 anos. Porque desde os 3 anos eu comecei a treinar, de crescer e ser uma boa ginástica. Eu tenho todas as minhas amigas aqui que estão sempre me apoiando. Gosto muito dos monitores e de todos daqui. Então, a Luísa, desde pequena, ela tinha interesse pela ginástica, né? Então, ela treinava em cima do colchão e aí ela sempre me cobrava. Ela dizia assim, mamãe, a gente não pode ir embora daqui porque eu quero ser ginasta, eu preciso treinar ginástica. E aí eu ficava com aquilo na minha cabeça e eu tinha uma amiga que ela é da área, né, da educação física. E aí um belo ano ela disse, olha, tá tendo um projeto de ginástica lá na UEPA. Olha, a Luísa, assim, como eu falei, ela sempre foi um objetivo de vida dela. Ela é muito do esporte, né, de se movimentar. E sempre foi o esporte que ela mais se identificava, que ela treinava sozinha em casa, em cima do colchão, foi a ginástica. Então, quando ela entrou aqui, assim, foi um divisor de águas, né? Ela não adoecia, ela não faltava, ela não chegava atrasada. Então, era aquela coisa, aquele desespero para estar aqui. E até hoje é assim. A gente vê que é uma coisa muito dela. E já com a Fernanda eu trouxe mais pela prática de esporte, né? Porque, por exemplo, eu fiz natação, eu não vou ser boa em natação, mas eu fiz por ser um esporte. E assim, eu disse, Fernanda, vamos, você faz e você encara isso como uma atividade física, que eu acho que é importante para toda criança, né? Por mais que você não vá ser a atleta olímpica daquilo, mas você se movimentar, você movimentar o seu corpo, ter disciplina é bom. E assim nós estamos aí uns 5, 6 anos aqui na ginástica. Muito importante o projeto na vida delas, até por ser um projeto gratuito, eu acho que atende uma grande parcela da comunidade, diferentes tipos de família, né? Então, você conviver com várias realidades, você conviver com crianças de várias idades, várias realidades, isso traz aquela empatia com o outro, né? A questão da competição, que você não vai ganhar todo o tempo, mas que você precisa se dedicar àquilo para você ser a melhor. E às vezes até se dedicando você não consegue, né? Você aprender a perder, você aprender a competir, você se dedicar, você ter disciplina, ter horário. Tudo isso é importante para a criança, né? E eu acho que a movimentação do corpo em si, né? Você não pode ser aquela pessoa que é sedentária, isso traz prejuízos para a saúde. Então vai da questão física, a questão social, né? Passa pelo lado humano, passa pelo respeito aos professores, ao ambiente que você está. Você tem que cuidar daqui, você tem que respeitar o seu professor. Então, tudo isso modifica, sim, a vida das crianças, né? Elas vão aprendendo, 2 vezes por semana, já tem um tempão. Então, isso aqui faz parte já da nossa vida, da nossa rotina. Então, é muito importante, sim, e a gente percebe o crescimento das crianças aqui, ano após ano. Olha, eu acho de grande importância, assim, né? E você vê que, acho que desde pequeno a gente tem essa relação com subir na árvore, se pendurar, virar calhambota, e isso é tão da infância, isso é tão da nossa criança, né? E ver que hoje você tem em Santarém um projeto que desenvolve esse lado, que você vê muitos talentos aqui, inúmeros, né? Que estão sendo desenvolvidos, que tem essa predisposição a esse tipo de esporte, né? A criança que quer estar fazendo calhambota, estrelinha e consegue desenvolver esse lado mais infantil, mais criança lá, da gente estar sempre virando pelo chão e desenvolver e transformar isso realmente num esporte, numa prática, né, que exige dedicação. Eu comecei a fazer ginástica com meu tio, porque tem uma sala bem grande, digamos. Aí ele gostava muito de ginástica e ele gostava que eu aprendesse, né? Aí eu comecei a entrar na vibe e comecei a aprender. E eu gostei, comecei a gostar muito de ginástica, comecei a praticar todos os dias. E eu fui amando, comecei a amar a ginástica, comecei a assistir vídeos, me esforçar mais, treinava muito, muito, muito. Como é que é até hoje?
É muito legal, né? Porque não é só a Noe que eu tenho de amigas, né? Eu tenho a Lana, a Maju, e elas são umas pessoas que, nossa, fizeram parte da minha vida. E os professores também, professores muito legais, sou muito amiga de todos. E eu tenho um amor também por todo mundo daqui. Tem pessoas que gostam do que eu faço e acham que eu sou muito boa, sendo que às vezes eu não me acho muito boa, né? Mas tem pessoas que me apoiam e eu acho isso muito legal. Nossa, eu amo quando fazem isso. Eu sinto muita liberdade, entendeu? Porque eu consigo fazer tudo que... Não é tudo que eu quero, né? Mas é muito legal, porque tenho amizade, né? Como eu já falei. E eu amo quando eu chego aqui, porque... não sei... É legal fazer aula e eu gosto muito de ginástica. Então, quando eu venho pra cá, eu me liberto, mais ou menos. Eu lembro que eu me cobrava demais. Todo dia eu tava lembrando da minha série. Até de noite eu ficava pensando assim, nossa, e se eu ficar em 4º lugar? Não sei. Mas eu ficava meio que tranquila também, porque eu sabia que se eu não ganhasse, não tem problema, entendeu? É só uma competição e é isso. Foi incrível, entendeu? Porque as amizades vão ficar pro resto da vida, eu tenho certeza. Eu vou lembrar quando eu for mais velha, entendeu? Vou falar pros meus amigos que eu participei, né, daqui da ginástica e foi a minha primeira... Não foi a minha primeira, né? Primeiro o quê? Eu gosto de muitos esportes, mas foi um dos primeiros esportes que eu mais gostei. E eu acho que vai ficar bem marcado na minha vida que eu estive aqui nesse projeto. O projeto de ginástica, ele entrou na minha vida em 2023. Mas eu já o conhecia desde quando eu entrei na universidade. Eu entrei na universidade em 2020 e fui, apresentada às disciplinas de ginástica com a professora Patrícia, que apresentou muito bem. E eu já conhecia as modalidades, já conhecia a ginástica. Eu gostava de assistir com a minha mãe, com a minha irmã quando eu era criança. Mas eu nunca cogitei vivenciar de perto. E a experiência que eu tive mais próxima foi aqui dentro do laboratório, em 2023. Eu estava passando por uns momentos muito difíceis, pessoais, com problemas psicológicos muito particulares. E eu cheguei a trancar a faculdade uma vez, em decorrência desses problemas, e eu achei que realmente não era o meu lugar. E de fato eu senti que não era, então eu tranquei para vivenciar o bacharelado, porque o meu maior problema era achar que eu não era capaz de dar aula para crianças. Eu lembro que eu entrei numa batalha interna, eu não comentei com ninguém, eu não comentei com os meus amigos da faculdade, eu simplesmente decidi que eu ia largar de novo e que dessa vez seria de verdade, seria para buscar um outro caminho. Então, só que antes de largar, eu entrei numa conversa intensa com Deus. Tenho uma fé e tal, e por essa fé eu fui lá e perguntei para Deus que Ele fosse claro comigo. E eu lembro que eu passei pela porta e estava na 2ª turma, finalizando para ir para a 3ª. E aí eu entrei, sentei, fiquei analisando as aulas. Eu disse, caraca, isso aqui, não vou ser capaz de dar uma aula para uma criança, não. Não sei como isso vai se dar, mas vamos crer. E fiquei observando. Essa turma finalizou, achei lindo o contato com os monitores. Eles eram realmente, pareciam ter nascido para aquilo. E eu ficava, meu Deus, eu não nasci para isso. E quando eu me dei conta, entrou a turma 3. E uma das alunas, entrou, deixou a garrafa, botou a bolsa e veio fazendo um rodante flick até o final. E aí eu fiquei, caraca, mano,
caraca, eu nunca tinha visto isso de perto, tipo, eu fiquei muito chocada mesmo. A Luísa, da turma 3, veio falar comigo para pedir uma sugestão de uma música. Ela disse, tia, que música você acha que se encaixa perfeitamente na minha série? E aí eu fiquei até meio assustada, assim, sabe? Aí eu fui lá, eu pedi para ela fazer o início da série e dei a sugestão. E desde aí, eu senti que desde aí iniciou uma carreira que eu nunca imaginei que eu ia viver na minha vida, cara. Mas eu chorava quando eu chegava em casa. Porque eu sabia que o que eu estava vivendo era um novo. E eu estava completamente grata porque eu também sabia que era uma resposta de Deus. Eu conseguia sentir a confirmação. Que eu acho que eu me encontrei de novo. Foi algo que deixou minha mãe muito feliz. E eu nunca imaginei que tinha sido a ginástica, que poderia ser a ginástica. E nesse período de preparação de treinos, a Luísa muito me ensinava. E ela nem sabe, talvez, por simplesmente não saber. Mas o quanto ela me ensinou e o quanto ela me ajudou a enxergar coisas em mim que eu não conhecia, coisas em mim que eu não sentia, que eu não vivia. Ela, para mim, foi, ainda que de pequena idade, uma pessoa que me ensinou a ser forte, a encarar de fato e vivenciar de frente, independente do que venha, de ter garra. A Luísa tem garra, ela é forte. Eu tive outras experiências muito profundas dos abraços sinceros dessas crianças. De chamar de tia, isso para mim era o que eu tive dificuldade no início, mas depois, quando me chamavam de tia, eu já ficava completamente derretida. Foi incrível para mim. E o projeto, eu sempre falo que eu vou ser eternamente grato. Esse documentário é uma resposta disso. Da minha tamanha gratidão, do meu tamanho amor por esse lugar, pelo Labigin, que é a minha segunda casa, pela professora Patrícia por insistir, por não deixar que o medo me vença, por acreditar em mim. A minha história foi de resgate. O projeto ele não só impactou na minha vida, ele não só apareceu e trouxe um legado que todo mundo vai conseguir enxergar, que é os ensinamentos, o amor, a família que existe aqui dentro, os laços. Mas na minha vida foi um resgate. Cara, o primeiro contato com o projeto de ginástica que eu tive foi ali logo na primeira semana na UEPA, que tem a Semana do Calouro, e o projeto é apresentado pra gente. E, cara, eu achei as coisas que foram apresentadas pra gente muito legais. Claro que tem muita coisa que eu não esperava ter dentro do projeto, mas pelas atividades que eles passaram, eu achei uma coisa interessante, no caso, né? Aí, entre os projetos que tinha na UEPA, foi o que eu mais me identificava, assim. E, cara, no momento que eu entrei aqui no projeto, aconteceu uma coisa absurda, que foi realmente eu me ver exercendo uma determinada profissão, uma determinada função. Porque até então na engenharia mecânica, o único motivo era eu gosto de matemática, eu gosto de física, eu gosto de química. Mas aqui eu me vi sendo professora, e principalmente eu me vi sendo professora de ginástica. Em 2022 ainda, a professora Patrícia me convidou para vir ser a coordenadora do projeto junto com ela, né? E, cara, eu pensei muito nesse convite. Pensei muito, eu tive medo de aceitar esse convite. Cogitei falar não para a professora Patrícia, mas alguma coisa aqui dentro dizia que eu tinha que aceitar. Que eu vi ali o projeto num momento em que estava um momento crítico, que estava um momento que o projeto poderia acabar. A professora Patrícia me falou isso. Eu não quero que esse projeto acabe. E eu olhei e falei, cara, esse projeto é lindo, eu não posso deixar ele acabar. Então aí eu me dei uma certa coragem e aceitei essa oferta de vir coordenar o projeto junto com ela. E posso te dizer que foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Porque daí em diante a paixão pela ginástica só aumentou. E, cara, a partir do momento que a Friedman começou a vir pro Labigin também, essa paixão foi aqui, ó. Foi crescendo cada vez mais. Porque eu acho que eu encontrei alguém que compartilhava das ideias doidas que eu tinha. E, tipo, a Friedman é uma pessoa que eu gosto muito. Porque a gente tem esse sonho junto com a ginástica. Esse sonho não vai parar por aqui. Não vai parar aqui na UEPA, não vai parar aqui no Labigin. A gente vai levar isso pra nossa vida. E quando a Friedman entrou, cara, parece que tudo que eu pensava ia se completando automaticamente, entendeu?
os exercícios doidos que eu pensava na minha cabeça, a Friedman topava fazer comigo. Se não desse certo, ela falava, não, amiga, assim não dá certo, mas do outro jeito dá. Então, cara, foi uma conexão quase que instantânea, sendo que eu nem conversava com a Friedman antes. Então, a Friedman ali fez muita parte do processo do meu amor pela ginástica crescendo, cara. E desde que eu entrei aqui no projeto, eu coloquei a Mariela já mais ou menos ali na lista de espera, porque eu sentia que ia ser bom para ela e ela adorou o projeto. A gente participou do torneio juntas, ela adorou ganhar a medalha. Então foi um momento ali que, como família, eu me senti muito gratificada. A Emily me surpreendeu muito, porque a Emily, sendo da turma 2, ela bateu de frente com as meninas da turma 3 e conseguiu ganhar o 2º lugar ainda. Eu tenho um amor muito grande pela Maju. Eu falo aqui no LabGym que eu sou muito fã da Maju e eu não escondo isso, todo mundo sabe. Eu sou muito fã da Maju, eu sinto que a Maju vai ser gigante, cara. E a Maju me ensinou muito durante o torneio, porque eu não criei muito da série dela. A maioria foi ela. Maju me ensinou muito porque ela foi a primeira criança a me escolher. A gente chegou aqui, a mãe dela veio me perguntar sobre como seria o torneio, né? Aí eu expliquei que as crianças iam escolher o monitor e a gente ia ensaiando. Aí a mãe dela olhou pra ela assim e perguntou, filha, quem que você quer que seja seu monitor? E nessa hora a Maju olhou pra mim e disse, tia, eu quero que seja você. E cara, nessa hora foi um sentimento muito grande, porque foi a primeira criança. Então, cara, pra mim foi uma coisa grandiosa, tocou muito aqui dentro do meu coração. Então eu tenho um agrado muito grande pela Maju, ela me ensinou muita coisa durante esse período de treino. Cara, a Manu, um símbolo enorme de persistência, eu tenho um carinho muito grande pela Manu. Muito grande mesmo. Tanto pelas vezes que ela fica aqui depois da aula e brinca ali no psicomotor, bagunça tudo, e eu não consigo brigar com ela porque eu adoro a Manu. E cara, a Manu era a criança que ficava depois da aula comigo quase 30, 40 minutos só pra gente conseguir ensaiar melhor, pra ter o tatame todo só pra gente. E a Nui, ela me ensinou realmente que esforço e treino dá resultado. A Nui me ensinou a ter coragem. E quando ela ganhou o 2º, foi uma emoção muito grande, porque quando anunciaram ali as meninas que não ficaram no pódio, a Nui não tava lá. Aí meu coração deu uma aliviada, né? Eu falei, cara, a Nui conseguiu o que a gente queria. Quando anunciaram o 3º, que não era o nome da Nui, eu falei, caraca, a gente foi mais longe do que a gente precisava. Eu lembro de uma fase que eu tenho uma inspiração muito grande aqui dentro, que é a professora Patrícia. A professora Patrícia é gigante. Eu tenho uma admiração enorme por essa mulher. E uma vez eu falei uma coisa pra ela e ela me respondeu uma outra coisa que eu levo muito pra minha vida. Eu falei pra ela, professora, quando eu crescer eu quero ser igual a senhora. Ela olhou pra mim e falou bem assim, meu amor, você tem que ser melhor que eu. E professora, eu vou tentar ser melhor que a senhora. Eu entrei ano retrasado, eu acho. E quando eu entrei, eu tinha vergonha ainda, mas eu entrei. Quando eu entrei, eu sempre fazia estrelinha, porque eu gosto muito dela. Ela me ajuda no dia a dia, na minha flexibilidade, na minha determinação, me ajudou a confiar em mim mesma, nos monitores. No meu primeiro torneio, eu fiquei muito nervosa. E a tia Gilda foi minha primeira monitora, que me ajudou no torneio que eu consegui ganhar 2º lugar. Depois de um tempo, no meu 2º torneio já, com a tia Malu, eu não fiquei mais tão nervosa como no primeiro, porque eu já sabia como funcionava. E os monitores também, nos torneios ajudam muito, porque, por exemplo, a tia Gilda e a tia Malu me acalmaram muito quando eu estava muito nervosa. Porque no primeiro torneio eu esqueci tudo na hora da apresentação, mas ela estava lá do lado. Faz isso aqui assim, 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 ela estava me ajudando. Gosto muito da ginástica, ela é um estilo de vida que eu escolhi, que é muito bom, porque eu gosto muito. E ela também, que na escolinha eu também fiz muitos amigos, que eu gosto muito. Daqui, quando eu venho pra cá, eu fico super feliz. Então, participar do projeto foi algo muito enriquecedor por ter mais segurança e responsabilidade com as minhas questões profissionais em relação à maturidade como pessoa, como profissional.
e como acadêmico também foi muito importante. O projeto ele foi palco para muitos trabalhos de conclusão de curso. Eu lembro que no período que eu estava lá, o meu projeto, inclusive, foi utilizado, meu projeto de TCC foi utilizado em cima do projeto de ginástica das minhas amigas, da Ângela, da Tainara, da Thaís, que fez comigo, e de muitos outros acadêmicos de outros períodos da graduação utilizaram a ginástica associada com autismo, associada ao desenvolvimento infantil, a crianças, a adolescentes em temas específicos. Então, o projeto de extensão, ele trabalha dessa forma como ser visto num cenário empírico, um cenário acadêmico e também um cenário de muita alegria. E falar do projeto de ginástica sem falar da professora Patrícia, para mim, é algo que realmente é impossível. Queria agradecer a ela pela sua importância, pelo seu método de ensino, pelo seu carinho, pela sua generosidade comigo e com todas as pessoas que realmente passaram pelo projeto de ginástica, pelas disciplinas. Então, professora, muito obrigado por ter acreditado, muito obrigado por ter dividido uma parte da sua história como atleta, como ginástica, como mãe, como professora, como amiga. Muito, muito obrigado. Tem alguém dormindo? Eu quero saber quem conhece uma música que tem um índiozinho. It's gonna hurt, but I blame myself first, 'cause I ignored the truth. Drunk off of that love, my head up, there's no forgetting you. You've awoken me, but you're choking me out.